Olá, meu nome é Silas Neves. Eu vou falar um pouco sobre mim antes de iniciar a palestra. Eu nasci numa cidade pequena, no interior do estado de São Paulo. O nome dessa cidade é Catanduva, tem pouco mais de 100 mil habitantes, não é uma cidade muito grande. Eu me considero também uma pessoa privilegiada por ter nascido em um lar onde meus pais optaram por não ter televisão. Para algumas pessoas isso não pode fazer muito sentido, mas na minha vida fez muito sentido porque me abriu espaço para me interessar, para gastar meu tempo com outros tipos de assunto. E aí que é onde entra toda a minha história, toda a minha trajetória. Desde que eu me recordo como pessoa, eu já tenho um interesse por saber como funciona a mente humana. Quando eu era criança, eu gostava de abrir os brinquedos que eu ganhava, ao invés de brincar com eles, para tentar entender como eles funcionavam. A mesma coisa se deu com a mente humana, é claro, eu nunca abri ninguém, porém sempre tive interesse em saber como funcionava os pensamentos e o que diferenciava uma pessoa da outra. Então nesse ponto entra essa questão de não ter televisão, onde eu pude me dedicar mais tempo da minha vida para leituras de livros. Assim que eu aprendi a ler, eu comecei a comprar gibis, comecei a ler gibis aos 6 anos de idade. Aos 8 anos de idade, eu fui na banca e eu encontrei um livro chamado Peter Pan, Síndrome de Peter Pan, na verdade, o nome desse livro. E quando eu entrei no mundo da psicologia, eu comprei esse livro e falei para minha mãe, olha o livro que eu comprei, eu encontrei lá de Peter Pan. Ela olhou e falou, não filho, esse livro não é para você, o assunto dele não tem nada a ver com o que você acredita que você vai encontrar. Porém, eu acabei lendo ele. Quando eu comecei a ler esse livro, eu pensei, nossa, tem mais gente que se interessa por esse assunto, que está buscando entender como funciona a mente humana. Aquilo para mim era algo totalmente novo. Não existia no meu universo essa possibilidade de mais pessoas buscando entender a mente humana. E a partir daquele momento, no livro assim de Peter Pan, eu descobri que existia o assunto psicologia, entre outros. Foi quando eu comecei a me aprofundar em diversas leituras do gênero. Posteriormente, além das leituras e das observações que eu fazia das pessoas, que eu passava por momentos em que eu me socializava bastante, em outros momentos que eu apenas me afastava, me distanciava um pouco das pessoas para observar, para ver como elas estavam pensando, como elas reagiam diante dos ambientes que elas estavam vivendo. A partir disso, eu fui criando teorias, eu fui anotando coisas, conclusões que eu fui tendo. Posteriormente, cheguei na minha adolescência, um momento onde é muita informação, tudo acontece muito rápido, uma transformação rápida na nossa vida, e esse momento foi muito decisivo na minha vida, pois foi onde eu mais me aprofundei nessa perspectiva de como funciona a mente humana. Comecei a conhecer diversos tipos de pessoas diferentes, meu universo realmente se abriu, me aprofundei ainda mais em diversos tipos de leituras que fogem até um pouco da questão da psicologia. Tudo isso foi fazendo cada vez mais sentido na minha vida, fui encontrando cada vez mais peças do quebra-cabeça que eu estava formulando na minha vida. Posteriormente eu comecei a escrever um livro, esse livro ele chamava O Leão, foi dividido em 3 partes, que era o reinado, o reinado, o labirinto e a pirâmide. E esse livro é uma espécie de autobiografia. Esse reinado seria a sociedade, foi a minha infância, enquanto eu estava convivendo com as pessoas, entendendo todas as coisas. Estava ali dentro do reinado, dessa vida que nós conhecemos. No segundo momento, onde entra a minha adolescência, seria esse labirinto. A ideia era um reinado que ele era cercado por um labirinto em volta dele. E esse labirinto ele era escuro, muitas pessoas tinham medo de entrar, achavam que entraria, ia morrer, ia acontecer alguma maldição na vida dela. Porém não, a partir do momento que eu entrei nesse labirinto, que foi a minha adolescência, onde eu comecei, me afastar da realidade que as pessoas costumavam viver, eu pude entender, eu saí no modo figurado, dizendo, eu pude sair um pouco da vida para observar a vida de fora e entender melhor como as coisas aconteciam ali. Então, no terceiro momento, é a pirâmide. O que seria a pirâmide? É quando eu pego todos esses conhecimentos para poder começar a criar a vida. Então, de certo modo, esse daí é o segmento que se ocorreu na minha vida. Esse livro ele não foi publicado, o livro O Leão, porém dele surgiu um outro livro que eu já revisei mais de 7 vezes, que se chama A Fórmula da Realidade, que por meio dessas histórias, eu peguei um pouco da minha vida, mas criei muitas coisas fantasiosas, por assim dizer, então por meio dessas histórias que estavam no livro, eu consegui encontrar uma fórmula. E comecei a escrever essa fórmula e me aprofundar exatamente nessa fórmula, que é o objeto do estudo que eu vou estar apresentando aqui hoje.
Por meio desse estudo, eu pude concluir que existe uma espécie de energia que eu considero como campo psíquico. O campo psíquico, vamos para você entender, dentro da história seria o reinado. Aquele reinado específico é um campo psíquico. Porém, existem diversos tipos de campo psíquico. Uma forma que encontrei de poder explicar com mais facilidade é por meio de um ônibus. Eu desenhei aqui como se fosse um ônibus. Aqui fica o motorista, aqui estão os passageiros e aqui está o fundão, por assim dizer. Cada pessoa, o ônibus em si é um campo psíquico, ele tem uma energia, ele tem uma vibração. Quando você entra nesse campo psíquico, quando você entra nesse ônibus, imagine um ônibus de algum lugar que você já foi, você vai sentir que ali há uma energia, certos tipos de pensamento, certos tipos de diálogo, que são as energias mentais das pessoas que estão se manifestando. Então o ônibus em si, ele é um campo psíquico. Por conseguinte, o motorista também tem o seu próprio campo psíquico como pessoa e assim por diante. Porém, o campo psíquico ele pode envolver mais de uma pessoa. Por exemplo, aqui no fundão, todas as pessoas estão conversando. Vamos imaginar que são aquelas pessoas que costumam falar alto, gostam de fazer brincadeiras com os demais e está toda aquela energia forte em volta deles. Então, as pessoas que estão ouvindo, que estão sentindo essa vibração, elas participam mesmo que indiretamente deste campo psíquico. Elas sofrem influências dele, uma vez que quando você ouve algo, esse algo entra na sua mente, você se deixa ser influenciado por este campo psíquico. Ao mesmo tempo, você pode entender que esse campo psíquico, vamos chamar de campo psíquico A, aqui na frente tem um outro campo psíquico, essas duas pessoas conversam algo diferente, elas estão em outro tipo de vibração, mesmo estando dentro do ônibus. Essas pessoas, elas têm algo em semelhante por estar dentro do mesmo campo psíquico, mas aqui no momento, o modo que elas conversam está totalmente diferente. Vamos supor que essas daqui são pessoas um pouco mais introvertidas, são pessoas que gostam mais de algo mais calmo. Estão conversando, vamos supor, sobre filosofia. Elas sentam distante porque a energia delas não necessariamente consegue se encaixar com essas. É uma regra exata de que os campos psíquicos se afastam? Não, mas eles tendem a se afastar. Se essa pessoa estivesse sentada aqui, neste campo psíquico, perto do outro campo psíquico, ela estaria se sentindo incomodada. E é o que muitas vezes acontece, tem algo nos incomodando, nós não estamos nos sentindo bem com o que está acontecendo com a nossa vida, com o que está acontecendo ao nosso redor, é porque nós estamos em um campo psíquico que não condiz com a nossa perspectiva de vida, nós não nos enquadramos naquele tipo de energia. Às vezes, por um determinado momento, nós estamos com uma energia diferente daquele momento e simplesmente por isso, posteriormente voltamos a nos enquadrar nele. Mas a ideia central é essa, que tudo é um campo psíquico, inclusive as pessoas, inclusive os lugares também. Aqui eu desenhei uma espécie de rua para você entender. Aí tem um cara aqui que ele está pensando sozinho, com a sua energia em si. Aqui tem dois amigos conversando sobre futebol. A rua, ela conglomera a possibilidade de existir vários campos psíquicos, várias pessoas com diversos tipos de energia. E assim, esses tipos de diálogos que ocorrem aqui vão influenciando as pessoas. A partir do momento que você começa a falar sobre algo, você vive um campo psíquico, ele começa a evoluir dentro da sua mente, como eu vou estar explicando um pouco mais adiante. E isso começa a fazer mais sentido para a sua existência. Por conseguinte, nós temos as casas. Cada casa, cada família também é um tipo de energia que conglomera esse campo psíquico que está formando a realidade das pessoas. É por isso que existe uma certa semelhança, não só física entre os familiares, mas sim psíquica também, porque eles compactuam dos mesmos hábitos, eles compactuam das mesmas ideias, na maioria das vezes. É possível sim haver discordância dentro de uma casa, sim, é como no ônibus, existem várias pessoas, cada pessoa é um campo psíquico diferente. Então pode sim, eu não concordo com meu pai, eu não concordo com o meu irmão. Sim, existe isso. Também há a questão da rua. Se você observar uma rua por inteiro, você vai perceber que normalmente as casas são todas iguais. Porque todas as casas estão dentro de um campo psíquico maior que é o bairro. Então toda vez que você adentra em um campo psíquico, você vai receber influências dele. Talvez não absoluta, ela não vai te moldar por completo, você vai ter um resquício da sua individualidade. Porém, mesmo assim, estando num campo psíquico, você será o reflexo desse campo psíquico. Talvez em proporções menores, talvez em proporções maiores. E a ideia central é essa, de que um campo de energia, ele vai formar as coisas que existem ali dentro. Para entender isso, eu vou falar aqui sobre
a fórmula da existência de tudo. Se você observar todas as coisas que existem no universo, todas, sem exceção, elas são formadas por um tipo de matéria, por um tipo de energia, e isso daí se manifesta dentro do tempo. É uma trindade perfeita. Aqui eu dei alguns tipos de exemplos. Nós podemos colocar a energia elétrica, que se transforma em luz. A energia num lugar, se manifestando na matéria, dentro do tempo, gera a luz. Podemos pegar pela questão da energia física, o aparelho que você está utilizando agora, o seu celular, ou o seu notebook, ou o seu tablet. A existência, a parte física dele, estrutural dele, ela tem as energias atômicas delas, nucleares, que vão fazendo com que os átomos permaneçam juntos um do outro, para que dê a estabilidade para formar o aparelho que você está utilizando. Então é uma energia se manifestando em matéria dentro do tempo. O que seria esse tempo? Por quanto tempo vai durar esse telefone? Até que momento algo vai vir, vai quebrar ele, ou ele vai deixar de funcionar? Então esse é o tempo de existência do aparelho que você está utilizando. A internet também é um tipo de energia que ela se manifesta como, não necessariamente como algo físico, mas as letras que você vê, os vídeos que você vê, é uma forma de manifestação também. Porém, o objeto do nosso estudo está em base da frequência psíquica, que seria sua energia mental se manifestando no seu corpo ou no seu cérebro, que depois passa para o seu corpo, gerando algo dentro do tempo. E esse tempo é a sua vida. Esse tempo é o que você é. E isso forma o seu campo psíquico, forma toda a sua essência. E além de você ser composto por isso, todas as demais coisas também são compostas por isso. O seu aparelho mesmo, como acabei de dizer agora há pouco, ele também tem esse tipo de conjunto. E o que ocorre é que a nossa mente, o nosso tipo de energia, a energia psíquica, ela é incrível, porque ela consegue se conectar com outros tipos de energia. Como assim? Eu vou pensar que eu vou poder levitar a cadeira e a cadeira levita? Não. Porém, você consegue, por meio da sua energia mental, por meio dos seus pensamentos, entender como a cadeira funciona. Entender como ela é feita, quais são os tipos de influências que essa cadeira pode gerar em você. Então você consegue se conectar com ela, mas consegue se conectar de um modo específico, que eu vou estar explicando adiante. Não desse modo de você começar a pensar em algo e você vai começar a transformar a matéria. Sim, o pensamento transforma a matéria? Transforma, mas existem mecanismos para isso e não é nada mágico, não é nada surreal, é algo que acontece diariamente na sua vida já, acontece na vida de todo mundo em todo instante. Eu só vou estar explicando mais detalhadamente esse funcionamento, não vou estar criando, te ensinando a realizar uma magia, por assim dizer, não, esse é o objeto do estudo. Porém, para falar sobre esse tipo de energia que nós estamos falando aqui, que seria a energia mental, esse tipo de energia ele precisa ser classificado, e é onde não existe uma classificação específica para isso. Particularmente eu chamo isso de frequência psíquica, essa nossa energia. Entendendo essa energia, você vai entender como ela influencia a sua mente, como a sua mente é formada e como isso daí cria o campo psíquico que você está vivendo, como cria a sua realidade e todas as outras coisas mais que existem e acontecem na sua vida. A frequência psíquica, ela é classificada em 3 gêneros primordiais: a frequência psíquica positiva, frequência psíquica negativa e a frequência psíquica neutra. Eu sei que pode parecer um pouco de loucura, pode parecer um pouco estranho, mas não tem nada de complexo nisso. Eu vou te explicar de um modo bem fácil. Para você entender, a frequência psíquica positiva, ela é aquela frequência que emana. No caso aqui, eu tenho um tipo de energia que é esse estudo que eu tenho, estou passando ele para você, eu estou emanando ele, estou radiando ele e você está recebendo. Então, como eu emano, neste momento eu sou uma espécie de energia, uma frequência psíquica positiva, e você que está recebendo ela é uma frequência psíquica negativa. Aqui nós temos o exemplo da taça para explicar um pouco melhor ainda. A frequência psíquica positiva é a taça cheia. Você tem aquele conteúdo, você tem aquela experiência, então você é uma energia positiva naquele sentido. E a taça vazia é a frequência psíquica negativa, ou seja, você vai se tornar uma frequência psíquica negativa em tudo aquilo que você não conhece, em tudo aquilo que você nunca viveu, mas você só vai se tornar uma frequência psíquica negativa quando ela aparecer na sua frente. Como assim? Vamos supor que você não saiba nada sobre
Sobre telepatia, vamos colocar um assunto que poucas pessoas ouviram falar. Vamos supor que você não saiba nada sobre telepatia. Se a telepatia não aparecer na sua vida, você nunca vai se transformar em uma frequência psíquica negativa. Se ninguém nunca vier falar sobre isso, você nunca vê um livro, isso daí nunca vai fazer parte de você. Mas a partir do momento que alguém manifesta um tipo de energia que você não conhece, você está perto desse campo psíquico, você pode se tornar uma energia negativa sobre isso, então absorver ela para dentro de você, para posteriormente se tornar uma frequência psíquica positiva também. E aí você me pergunta, mas Silas, mas qual que é a frequência psíquica neutra? Você só consegue pensar em uma coisa por vez, você só consegue manifestar um tipo de energia por vez na sua mente. Então, para todas as outras coisas que você não está pensando, mas que existem na sua mente, todas essas outras coisas são frequências psíquicas neutras. Vamos supor uma frequência psíquica neutra, é algo que você passou, que você viveu, mas que você não lembra durante anos. Aí então você vê uma pessoa que você conheceu e quando você vê essa pessoa, você lembra de algo, desse algo que estava relacionado com ela. Até esse momento em que você não via essa pessoa, essa lembrança estava na sua mente, em alguma parte do seu cérebro, porém ela só se manifestou naquele momento. Até aquele momento ela era uma frequência psíquica neutra e todas as outras coisas que você sabe também. Um exemplo mais simples de frequência psíquica neutra é: eu estou transmitindo um tipo de energia agora, sou uma frequência psíquica positiva. Se você está prestando atenção nisto, você é uma frequência psíquica negativa, você está sendo receptivo. Porém, se enquanto eu falo isso, você está conversando com outra pessoa, você está fazendo alguma outra coisa, ou está atendendo uma ligação, que seja qualquer outra coisa, você está pensando em outra energia, você está conectado com outro tipo de energia e você não está prestando atenção no que eu estou falando para você, eu sou uma frequência psíquica neutra na sua vida. E, além disso, a frequência psíquica neutra ela é um tanto intrigante porque nela pode estar a resposta que nós procuramos. Porque, às vezes, a frequência psíquica neutra ela pode estar na tua frente. Vamos supor que eu estou falando aqui e você não está prestando atenção, hipoteticamente. Então, eu seria uma frequência psíquica neutra. Assim como agora você está prestando atenção em mim, não está prestando atenção em todas as outras coisas que acontecem ao seu redor, todas essas outras coisas são frequências psíquicas neutras, não fazem parte da sua mente. E por isso, às vezes, o que você precisa poderia estar em alguma coisa que você não observa. A resposta que você busca. Então é aquela questão, você sabe que você precisa saber, mas não sabe exatamente o que precisa saber e nem sabe como saber. Porém, o que ocorre é que para uma frequência psíquica neutra entrar na nossa mente, para ela se tornar uma frequência psíquica positiva, é necessário que antes nós tenhamos interesse nesse assunto. Você não vai observar coisas que já não estão na sua mente. É como a questão do ônibus, aquela pessoa que senta lá na frente, aquela pessoa que senta lá no fundo. Talvez a pessoa que esteja lá na frente esteja passando por um momento que ela precise de algo que a pessoa que está lá no fundo tenha. Esse tipo de informação. Vamos supor que ela precisa de um pouco mais de felicidade na sua vida, aquele garoto mais alegre lá no fundo que fala alto, talvez possa oferecer esse tipo de energia para ela. Porém, como isso daí não faz parte da realidade dela, o garoto se torna uma frequência psíquica neutra em uma certa perspectiva. A não ser que ela crie uma opinião sobre o garoto, uma opinião negativa, e toda vez que vê o garoto manifesta esse outro tipo de opinião, de modo também que não entre no campo psíquico do garoto. Então ela passa toda a sua vida sem encontrar uma resposta que poderia estar ali em algo que ela sempre ignorou, em algo que ela não consegue entrar na sua mente por causa das crenças que ela tem, por causa das coisas que ela viveu no passado que levam essa pessoa a ser o que ela é hoje. A energia dela, que ela aprendeu no passado, que ela absorveu no passado, se manifesta agora em quem ela é. Mas então, como que um pensamento entra na sua mente? Como eu estava dizendo, a frequência psíquica neutra ela não consegue às vezes se manifestar. Ela pode ser uma frequência que não se manifesta no momento, ou pode ser algo que você vai passar a sua vida inteira sem conhecer, algo que está no universo, às vezes está até do seu lado, mas você não consegue se identificar, se conectar com este algo. Então, como que nasce um pensamento dentro da nossa mente? Aqui eu classifiquei esse processo de AQEA. O que é AQEA? Muito simples: apreciação, questionamento, entendimento e aplicação. Vou te passar um exemplo que acredito que vai ser muito mais fácil de você memorizar e entender todo o conceito que está por trás do AQEA, que parece algo estranho vendo assim pela primeira vez, mas é bem simples.
que tal o chapéu da mágica? Um pai, ele leva o filho para assistir um espetáculo de mágica e aí o mágico tira o coelho da cartola. O menino fica espantado. A primeira coisa que ele fez, ele apreciou, ele olhou aquilo. No segundo momento, ele questionou: mas como? O que está acontecendo? E depois ele buscou entender o que estava acontecendo. E depois que ele entendeu como funcionava a mágica, ele poderia então estar aplicando essa mágica. Eu vou revisar no modo mais simples. Para uma energia, para um tipo de frequência psíquica entrar na sua mente, a primeira coisa que você tem que fazer é você tem que admirar aquilo. Você tem que apreciar aquilo, você tem que entender o que é aquilo. Então você é uma frequência psíquica negativa. Lembra da taça vazia? Imagine que isso daqui é uma taça vazia. Ela está pronta para receber o líquido, frequência psíquica negativa. Você está fora dessa taça enquanto você está apreciando. Você vê as pessoas fazendo algo que você acha interessante, você olha aquilo e fala: nossa, que legal, mas como que funciona? A partir do momento que você começa a questionar como aquilo funciona, você entrou dentro da taça. Você está dentro daquele tipo de energia. Você vai começar a criar teorias, você vai revisar o seu passado, as coisas que você já conhece, para você começar a entender, a criar uma conclusão. Assim como o que eu estou falando, se você está assimilando, provavelmente você está recordando coisas que aconteceram com você. Você está assimilando com outros acontecimentos, você está trazendo à tona os pensamentos que ocorreram com você, porque você está no processo de questionamento e aos poucos está começando a entender. Aqui você pode ver que o triângulo está invertido. Imagine a taça de ponta cabeça despejando, está transmitindo toda a sua energia. Frequência psíquica negativa no primeiro momento. No segundo momento, quando você começa a entender, você já é uma frequência psíquica positiva. Você está entendendo e posteriormente que você entende, você vai então aplicar. Não tão simples assim. O menino viu a mágica, ele entendeu, mas isso não quer dizer que ele vai aplicar a mágica. Para ele aplicar, às vezes, certas coisas, ele precisa da cartola, ele precisa daquela mesa que o coelho fica escondido lá embaixo, precisa de público, às vezes precisa de diversas outras coisas. Então ele não consegue aplicar, porque na realidade física que ele vive, na dimensão física que ele vive, não existe possibilidades necessariamente, mas ele tem a teoria de como funciona, ele tem um entendimento, apenas está externo, está interno dentro dele. E quando aplica, então, é quando ele exterioriza. Por isso que o A está fora do triângulo. E este é a criação do pensamento na nossa mente. Primeiro, só que porém, como que você vai apreciar uma mágica se você não está no espetáculo de mágica? Essa é a questão. Como que você vai se deixar influenciar por uma energia que vai transformar a sua vida se você não está próximo dela, se você não aprecia ela? Porque neste espetáculo de mágica estava acontecendo a mágica, o menino estava apreciando a mágica, porém o seu pai não estava apreciando a mágica, estava apreciando a reação do seu filho. Não sei se você consegue entender. A energia do menino fez ele apreciar a mágica, a energia do pai fez ele apreciar o menino. Vamos ver o que vai acontecer com o meu filho diante de uma mágica, como que ele vai ficar impressionado. Porque o pai era um campo psíquico diferente do filho. E mesmo no campo psíquico do show de mágica, ambos reagiram de modo diferente. Então, tudo se dá por conta do passado, por conta de outros campos psíquicos que o pai passou. O pai, nessa situação hipotética, ele já tinha desejo de entender como funcionava o pensamento das pessoas. Por isso que, neste exato momento, ele observou o filho. Então, se você não tem certo tipo de pensamento na sua mente, você não vai conseguir observar certos tipos de coisa. É aí que entra a questão da lei da atração. Por que é importante você pensar em algo? Porque se você não pensar em algo, você não estiver buscando algo, você jamais, quando esse algo aparecer na sua frente, você não vai observar esse algo. Você não vai conseguir encontrar no caminho, no universo, entre os campos psíquicos, um caminho para você guiar e chegar até esse algo. Talvez você mirando esse algo, você nunca encontre esse algo. Você está pensando, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, mas você talvez nunca encontre. Só que se você não fazer isso, você jamais vai se deixar entender, apreciar o campo psíquico exato, apreciar dentro de um campo psíquico o ponto-chave que vai te levar para o próximo nível na sua vida. Eu vou dar um exemplo disso daqui, é o carrapicho. Eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas se não me engano, era um americano. Ele veio para o Brasil e quando ele estava voltando do seu voo, tinha um carrapicho
carrapicho na sua calça. Ele estava voltando dos Estados Unidos, tinha carrapicho, ele ficava brincando com carrapicho, tira o carrapicho, segura do carrapicho na calça. Achou aquilo engraçado, estranho, não sei exatamente a reação que ele teve, mas ele ficou ali apreciando o carrapicho, questionando o carrapicho, então ele entendeu como o carrapicho aplicava. E o que ele fez? Como o carrapicho funcionava. Então ele aplicou a teoria do carrapicho, mas não aplicou exatamente criando outro carrapicho, ele criou o velcro. E hoje vamos considerá-lo como uma das pessoas com sucesso plausível. Por quê? Porque ele estava buscando. Ele olhou para o carrapicho, apreciou o carrapicho, questionou e aplicou dentro de outro campo psíquico. Ele extraiu uma energia de um lugar e colocou em outro lugar e realizou coisas grandiosas na sua vida. Enquanto nós, brasileiros, sempre vimos o carrapicho e, particularmente, eu olhava o carrapicho e nunca teria esse tipo de ideia. Por quê? Porque eu não estava buscando isso. Assim como todos os outros brasileiros que estavam em contato com o carrapicho muito mais tempo do que esse americano, não tiveram esse tipo de ideia, porque exatamente por causa do tipo de energia que estava nele. E como que funciona essa energia? Nós vamos falar da frequência psíquica relacionada. A frequência psíquica relacionada, você está pensando em algo agora, você está absorvendo o que eu estou transmitindo para você. Porém, para você absorver isso, o que você faz? Você lembra de outras coisas, você assimila com outras coisas que aconteceram na sua vida. Então, existe uma frequência psíquica que está predominando neste momento. Vamos chamar essa frequência psíquica de Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Frequência psíquica Aleph é esse tipo de estudo que eu estou transmitindo para você. Porém, para você aprender ele, você vai o quê? Relacionar com outros tipos de pensamentos que aconteceram na sua vida. É por isso que você vai aprender isso de um modo diferente do modo que eu tenho. É por isso que todas as pessoas que aprendem esse tipo, que entram em contato com isso, criam uma interpretação totalmente pessoal em diversos aspectos sobre o mesmo tipo de teoria. Por mais que o campo psíquico seja o mesmo, as pessoas acabam interpretando eles de formas diferentes por causa das suas energias pessoais. Um modo de falar isso mais simples de compreender, sem querer ofender ninguém, apenas esclarecendo, seria as religiões. Eu particularmente não gosto de falar sobre religião, mas não pretendo entrar nesse assunto, mas se você observar, as religiões que seguem a Bíblia cristã é uma única Bíblia e diversas religiões interpretam de um modo quais todos estão certos, todos estão errados. Isso não convém a mim. Acredito que cada um tem que seguir o seu caminho pessoal em busca da sua verdade, do seu sentido de existência. Mas se você analisar, é uma única Bíblia. A católica, se não me engano, tem alguns trechos a mais do que a evangélica, mas é a mesma Bíblia, diversos tipos de interpretações. Porque as frequências psíquicas relacionadas das pessoas, as coisas que elas viveram, são campos psíquicos diferentes. Cada pessoa nasceu numa casa diferente, teve pais diferentes, estava num bairro diferente, e cada parte desses fatores vai influenciando para que quando a pessoa chega em determinado momento da vida dela, ela consiga olhar para aquele ponto e entender de acordo com as coisas que ela viveu. Porque todos nós estamos buscando aquele processo AQEA, como está aqui de novo só os triângulos, nós sempre estamos passando por ele. Nós temos um grande questionamento na nossa existência. Nós temos fases. Na minha adolescência mesmo, o meu questionamento estava em torno disso daí, de observar cada vez mais as pessoas. É o que me moveu por 6, 7 anos da minha vida. Existem perguntas que te movem a vida inteira. O aspecto religioso, no caso, move a um questionamento, um entendimento e uma aplicação que move a pessoa por toda a sua vida, e ela utiliza tudo isso como base para entender outros aspectos da vida dela. Para quem não acredita em Deus também, essa questão de não acreditar em Deus às vezes pode ser um tipo de pensamento, uma grande questão, um grande porquê da vida dela. Ou então, família. Muitas pessoas vivem em prol da família, querendo ajudar a família, desenvolver a família, ter a sua própria família. Então, todos nós estamos sendo movidos por uma grande pergunta na nossa vida. Muitas pessoas estão sendo movidas em busca do sucesso, outras apenas em busca de dinheiro. E assim vai. E toda vez que você tem essa grande pergunta, você tem essa grande energia questionando toda a sua essência de vida, você vai utilizar todas as coisas que aconteceram com você para você entender o universo ao seu redor, para você então começar a buscar essa sua resposta. E é onde se forma a frequência psíquica relacionada, que são esses arcabouços que você absorveu de outros lugares que você passou.
Aqui eu fiz uma observaçãozinha, frequência psíquica projetada. O que seria frequência psíquica projetada? No processo AQA, você entende, você aprecia, questiona, entende e aplica. Quando você consegue aplicar algo, isso é uma frequência psíquica real. Por exemplo, você quer comprar chocolate, você questiona, aprecia a imagem de chocolate na sua mente, questiona como comprar chocolate, se tem dinheiro, se pode, diversos outros aspectos. Depois você entende, conclui de que pode, então você se direciona até o lugar e compra o chocolate. Você aplicou, é uma frequência psíquica real, ela se manifestou no mundo físico. Porém, existem outros tipos de frequência psíquica que elas são apenas elas não passam no campo do entendimento. Vamos supor que o menino, quando ele apreciava a mágica, ele acreditou realmente que se ele tivesse aquela cartola do mágico, uma cartola igual aquela e uma varinha, e batesse a varinha em cima da cartola, sairia um coelho. Só que ele nunca testou isso. Até que chegou sim o momento que ele decidiu testar. Ele comprou uma cartola, comprou uma varinha, foi lá e pum, bateu na cartola. Não, saiu o coelho. Porque ele questionou e entendeu. Só que o entendimento dele não se aplica na realidade física. É uma frequência psíquica projetada. É uma ilusão. Eu vou passar um outro exemplo aqui, que seria um caso de amor. O moço ele chega, ele decide comprar umas flores para sua esposa porque ele acredita que hoje é o aniversário de namoro deles. Então ele vai lá, ele compra as flores, ele consegue aplicar essa energia, essa frequência psíquica de comprar as flores. Ele vai até a casa dela é real, tudo isso é real. Só que a hora que ele entrega a flor para ela, ela fala: nossa, muito obrigado, mas é amanhã, não é hoje. Então a pessoa aplica, ela se depara com esse engano. Ela é movida por um entendimento buscando a aplicação daquilo. Quando aplica, ela se depara, ela descobre que aquilo era uma frequência psíquica projetada. Não creio que seja possível você eliminar todas as frequências psíquicas projetadas da sua vida, porque nós recebemos muito mais informações do que conseguimos aplicar. Nós somos bombardeados por diversos tipos de informação, ainda mais hoje com a ascensão da internet, a informação chega muito mais rápida e muitas dessas coisas são mentiras e nós nos deixamos guiar. Porém, toda vez que nós conseguimos ter uma compreensão melhor do que uma frequência psíquica projetada, do que está nos enganando, nós conseguimos organizar melhor o nosso rumo. E aí a frequência psíquica projetada, um exemplo que eu gosto de citar aqui é a faculdade. O menino ele vai lá, começa a fazer a faculdade, seus pais sempre disseram que se ele fazer faculdade ele vai ser bem sucedido na vida, que ele precisa disso. E o menino acredita, vai lá, faz a faculdade, passa 5 anos, ele se forma e na mesma cidade dele tem mais de 500 pessoas que se formaram. Está cheio de gente, tem uma concorrência enorme, não existe mais demanda para o mercado. Por quê? Porque esse tipo de energia de formar em faculdade, na grande maioria dos casos, é útil apenas para o século passado, não para o século que nós estamos vivendo agora. As coisas mudaram. O que você antigamente fazia sentido, agora não está fazendo mais sentido. Não que eu esteja te aconselhando, não faça faculdade, mas não pense que esse caminho, às vezes o modo que você lida com esse caminho pode levar para uma frustração posterior. Tem pessoas que fazem faculdade, sim, obtêm sucesso. Outras pessoas fazem faculdade apenas porque gostam, no conteúdo existem diversas formas. Mas nesse caso específico, onde você acredita que pode ser a salvação da sua vida, chegar lá na frente e se depara com um mercado cheio de concorrente, você vê que a realidade era totalmente diferente do que você acreditava. Emprego. Esses dias uma pessoa conversou comigo e falou assim: estou procurando um emprego porque eu quero estabilidade. Aí eu pensei que a estabilidade está desempregado. Antes estava no emprego, agora está desempregado. Que estabilidade que é essa? Não que seja ruim arrumar emprego, mas você tem uma ideia de que o emprego vai te trazer estabilidade, pode te trazer desconforto lá na frente, porque o desemprego está acontecendo para tudo quanto é lado. Então não gera essa questão da estabilidade que as pessoas falam. Família, às vezes nós queremos que nossa família seja de um jeito, não é do mesmo jeito. Amigos, nós esperamos que nossos amigos nos tratem de uma forma, acaba tratando de outra, falsidade, entre diversos outros tipos de coisa, que nós devemos sim ter cuidado, entender, nos guiar por meio disso e evitar que isso nos cause danos maiores em nossa vida, decepções, frustrações, entre outros tipos de aspectos. E é importante que você entenda a existência da frequência psíquica projetada para que você possa se guiar com mais naturalidade, com mais firmeza para o grande sentido da sua vida, para a grande pergunta que você está te envolvendo agora. O
que como ela está exemplificada aqui dentro dos triângulos, ela é uma frequência psíquica que está dentro de uma maior, que ela, no caso, é uma frequência psíquica projetada. Não que todo o objetivo da sua vida seja uma mentira, mas às vezes tenha conteúdos, tem informações dentro dessa busca para você aplicar, questionar, entender e aplicar esse objetivo teu de vida maior. Existem alguns pensamentos, alguns tipos de energias que são frequências psíquicas projetadas, que vão, às vezes, podem até te impedir de realizar esse seu desejo maior, isso que você está projetando para você, ou então podem dificultar para que isso aconteça, podem atrapalhar, gerar certos tipos de inconvenientes no caminho. Porém, como que você faz para descobrir o que é uma frequência psíquica projetada? Enquanto você acredita nela, enquanto você não materializa ela no mundo externo, ela é verdade para você. Que nem o rapaz com as flores. Até aquele momento, se você perguntasse para ele, não, você tem certeza que é hoje o aniversário de namoro de vocês? Ele disse, não, eu tenho certeza absoluta, é hoje sim, porque ele não aplicou. Você só vai descobrir que algo que você acredita é uma ilusão, você está sendo enganado quando você aplicar aquilo no mundo externo. Lembra, a energia ela precisa se materializar na matéria. Então, quando você materializar ela na matéria para gerar um ciclo de tempo, que é o começo ao fim desse tipo de energia materializada, você vai descobrir se ela é verdade ou não, porque se ela for uma mentira, você vai se deparar com uma frustração, por assim dizer. Mas é interessante que você busque aplicar. Se você tem dúvida sobre algo, vai lá, materialize aquilo. Se não ocorrer, melhor, porque quanto antes você descobre as coisas que não fazem sentido, às vezes são até crenças limitantes também, que é um aspecto um pouco mais profundo que os palestrantes vão estar abordando. Às vezes esses aspectos que estão em outras mentalidades suas podem sim estar te inibindo. Então, quando você vai lá e aplica isso, você consegue descobrir. E aí eu retomo ao Thomas Edison, que disse que descobriu milhares de formas de como não fazer uma lâmpada, mas descobriu apenas uma de como realizar a lâmpada. Você vai ter sim que passar por frequências psíquicas projetadas, você vai ter que encarar elas e vivenciar essas quedas que a vida proporciona aos poucos. Mas o mais interessante é que às vezes toda uma teoria, toda uma questão de energia que você tem dentro de você, ela às vezes se materializa sim. Ela não é uma frequência psíquica projetada, porém você quer ir para A. Só que o tipo de energia que está levando você está te levando para B. Não sei se você consegue me entender. Se você continuar nesse campo psíquico, ele vai se materializar na sua vida. Às vezes esse campo psíquico está relacionado com as pessoas que você conversa, com seus familiares, com os amigos, os ambientes que você costuma frequentar. Esses ambientes, eles estão te levando para B, mas você está aqui falando, não, eu quero ir para A, eu quero ir para A, mas não estou conseguindo ir para A, porque você está numa frequência psíquica de outro tipo de campo psíquico. Você não está se deixando influenciar para as coisas que realmente vão acrescentar na sua vida. Então, automaticamente, você só consegue pensar, você só consegue fazer coisas que você já conhece. Você não vai conseguir criar algo que nunca passou pela sua mente. Então, se você quer chegar em A, mas você só está convivendo com B, você só está envolto com B, tudo que vai acontecer na sua vida é B. Jamais vai acontecer o A. Às vezes as pessoas se perdem na própria existência, no próprio sentido de vida, porque elas estão buscando A, mas estão sempre envoltas em campos psíquicos que guiem para B. Ou então elas passam a maior parte do tempo no B e não conseguem se manifestar no A. Porém, às vezes, quando você vai sair do B para ir para o A, existe uma dificuldade, um bloqueio muito grande. E aí onde você precisa manifestar a frequência psíquica ômega. A frequência psíquica ômega é bem no sentido da palavra ômega. Frequência psíquica do fim, frequência psíquica da morte. Aqui eu exemplifiquei ela, frequência psíquica ômega. Uma caveirinha aqui com o símbolo da psicologia, o símbolo psi em sua cabeça, porque é isso que a frequência psíquica vai fazer, ela vai, de certo modo, aniquilar aquele tipo de pensamento que tem em você. Ele nunca vai deixar de existir em você, mas toda vez que ele manifestar, você vai lançar uma carga de energia superior em cima dele.
E aí é onde um exemplo para você entender o que seria uma frequência psíquica ômega numa mudança de hábito. Uma mudança de hábito bem radical, onde você vai perceber isso daí muito claramente é a hora que você abandona um tipo de vício. Por exemplo, o vício do cigarro. Você está seguindo por um caminho, mas você precisa criar outros contextos mentais, às vezes contextos até químicos, por meio de ajuda de alguns remédios, para poder guiar o seu tipo de energia para um outro tipo de campo psíquico, para um outro tipo de energia. Às vezes também você tem influências de amigos, vamos supor que tem aqueles amigos seus que gostam de beber e beber não está fazendo mais sentido para a sua vida. Não que seja errado beber, eu não creio em certo e errado, eu creio em sentido pessoal de cada um de existência. Então o teu sentido de existência não concorda mais com essa questão de beber. E você então decide mudar de caminho, você começa a adotar hábitos alimentares mais saudáveis, entre outros aspectos para a sua vida. Aí vem uma frase popular, não seria exatamente uma frase popular, mas é um dito que as pessoas costumam dizer mais ou menos nesse sentido, de quando você começa a abandonar algo, vem coisa ruim, por assim dizer, e te atenta a voltar para isso. Ele fica te chamando, quanto mais você se afasta, mais aquilo volta atrás de você, parece que está te perseguindo. Porque aí é como se fosse um imã te puxando de volta. Mas o que ocorre na verdade é que você tem muitas frequências psíquicas ainda no seu passado que fazem parte da sua essência, que elas se manifestam em diversos momentos. Às vezes você, vamos supor, retomando ao caso de você estar desejando parar de tomar cerveja, aí você passa na frente de um bar e você lembra que você ia naquele bar tomar cerveja nele. Automaticamente já vai se manifestar novamente toda aquela energia, então vem aquela força que te puxa novamente. Às vezes não se manifesta na hora, mas 2 horas depois você está sentindo vontade de tomar e não consegue entender, porque são vários aspectos. Uma energia, ela é formada por diversas frequências psíquicas relacionadas e elas se manifestam por meio de influências dos campos psíquicos do mundo externo, por meio das coisas que você vê, das pessoas que você conversa. Toda vez que você entra em contato com isso, elas retomam na sua mente. É por isso que fica esse negócio como se estivesse te puxando, porque quando você vai manifestar uma frequência psíquica ômega, você não tem que destruir apenas um desejo no momento, você não tem que falar, não, eu parei de fazer isso, você tem que driblar, você tem que lidar com todo o contexto de campo psíquico e todas as energias que envolvem momentos que naquele instante que você está pensando nisso, você nem lembra. Você nem sabe que estão te influenciando. E aí também entra uma perspectiva de níveis. Eu não abordei aqui exemplificando muito bem isso, mas as frequências psíquicas elas têm níveis. Vamos supor, os níveis delas se dão por causa das frequências psíquicas que estão relacionadas. Quanto mais coisas você consegue relacionar com um tipo de tema, mais aquilo vai te envolver completamente, mais aquilo vai fazer sentido para a sua vida. Você se torna aquilo com mais frequência. Você vai olhar para sua casa e vai relacionar ela com o seu objetivo maior de vida. Você vai ver uma pessoa na vida e uma pessoa na sua frente vai buscar nela coisas que vão acrescentar tudo, vai virando uma única coisa. Quanto mais você alimenta um tipo de frequência psíquica, todas as outras coisas você consegue relacionar a ela, então se guiar para a sua vida. E quando você vai abandonar um hábito, você não está abandonando apenas aquele hábito, você está destruindo todo um campo psíquico de energias que contém muitas outras frequências psíquicas relacionadas. É onde que você encontra essa dificuldade. Toda vez que você bate em uma frequência psíquica relacionada, você vai tender para aquele hábito que está no topo da pirâmide, você vai tender a voltar para aquilo. E aí onde que nasce a frequência psíquica ômega. Mas o que é a frequência psíquica ômega? Não é só você falar, não, eu parei, eu vou mudar, é você substituir com outro tipo de energia. É isso que a frequência psíquica é uma frequência psíquica que para você ela é superior, ela faz mais sentido para você. Então quando você tem esse objetivo claro do que você quer, você se deixa influenciar por um outro campo psíquico, você vai conseguir destruir aquele outro. Agora, se você não tem um outro campo psíquico de um nível muito maior, que na existência dele terrestre ele é um campo psíquico com uma energia muito mais forte do que a que você vive, você jamais vai conseguir mudar. As pessoas elas não mudam porque elas não conhecem outras possibilidades de vida. É como você descobrir do nada que existe muito mais do que você realmente conhecia. É como eu, quando era criança, descobri que existia psicologia, que isso era um assunto, que isso era um estudo que mais pessoas faziam. Para mim foi um novo horizonte, um campo psíquico, já existia, já estava certo aquilo, só que eu não conhecia. E assim existem muitas coisas que nós não conhecemos, mas se nós queremos um tipo de transformação, nós temos que sair em busca do desconhecido.
Nós temos que olhar para coisas que não fazem parte da nossa realidade e temos que estar dispostos a mudar em níveis profundos. Às vezes, reestruturar grande parte da nossa base de existência mental, reavaliar e invocar essa frequência psíquica ômega para diversas energias que não estão fazendo realmente bem para a nossa vida. E às vezes, por mais duro que isso possa parecer, isso depois está relacionado com seus pais, isso depois está relacionado com seus amigos mais próximos, com os lugares que você frequenta, com diversos aspectos. Por mais duro que isso possa parecer, às vezes todo o desconforto que está causando na sua alma, não no sentido religioso, no sentido figurado, está causando na sua alma, na sua essência, pode estar relacionado com isso. Não que eu venha aqui alegar sobre uma vida perfeita, sem problemas, sem dificuldades, mas eu sim acredito que é possível você apenas encontrar problemas e dificuldades na sua vida que você queira resolvê-los, que você queira passar por eles e superá-los, porque esses problemas, essas dificuldades no dia a dia, elas realmente venham fazer sentido para a sua vida e não que sejam coisas que apenas guiam a sua mente para destinos que você não deseja. E por fim, eu gostaria que você tivesse em mente essa flor aqui desenhada mal feita e imaginar que você é a pessoa que está aqui no meio. Você é o centro, porque todo o universo começa de você, todo o seu universo começa de você. Você vai olhar para o mundo afora e a partir do momento que você está fazendo isso se inicia dentro de você. Então, para você, você é o centro do universo, não no sentido egocêntrico, mas tudo que está na sua mente inicia de você, então você é o centro. Eu gostaria que você listasse os campos psíquicos que estão ao redor de você. Aqui tem 5, porque eu gosto de uma frase, que você é o reflexo das 5 pessoas que você mais conversa. Jesus Cristo fala que você, diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. E eu não conheço uma verdade maior do que essa. Você realmente é o reflexo das coisas que estão ao seu redor. Mas eu estenderia não só para as pessoas, eu estenderia para os objetos também. Então, quais são os objetos que mais estão perto de você? Vamos supor aqui que o A seja um carro, você costuma ficar bastante tempo dentro do seu carro, só que o teu carro está todo quebrado. O carro direto traz problema, ele faz aquilo. Que tipo de energia esse carro está transmitindo para você? O que ele está interferindo na sua vida? Quanto desgaste ele está te causando, se esse for o seu caso? Não sei se você consegue compreender, mas não só as pessoas te influenciam, os objetos também. As coisas, como é que está a organização na sua casa? Sua casa é organizada, isso daí vai trazer organização para o seu pensamento. Você vai olhar para as coisas e falar, não, tem que ser organizado. Então você começa a organizar seus pensamentos, começa a organizar a sua vida. Não sei se você está conseguindo compreender. Mas busque listar quais são os principais campos psíquicos que estão próximos de você, que estão relacionados com você, que estão te influenciando diretamente. Quais deles você tem que valorizar, quais deles você tem que eliminar. Isso é o mais importante, eliminar. Lembre-se que a partir do momento que você decide eliminar algo da sua vida, você está, de certo modo, assassinando quem você foi. Não é fácil. Não é simples, não é fácil, mas se você busca uma felicidade maior, sacrifícios devem sim ser feitos para que você possa alcançar um novo patamar. Muitas pessoas me dizem, Silas, eu vou ajudar as outras pessoas também. Exato, você pode ajudar as outras pessoas, mas tem uma regra que para mim ela é muito útil. Ajude somente quem quer ajuda real. Não perca, não gaste o sentido da sua vida tentando ajudar pessoas que não querem sair de onde estão. Tem muitas pessoas que elas apenas querem passar a vida inteira pedindo ajuda. Isso é a única coisa que elas querem. Elas não querem ajuda porque elas estão num momento difícil para chegar num momento estável. Não, elas querem ajuda a vida inteira. Elas querem permanecer ali. Esse tipo de pessoa é idiotice. Idiotice ficar ajudando. Você gastar o seu tempo, gastar a sua energia para esse sentido. Então, busque saber quem está querendo crescer, quem está fazendo sentido para você e quem não está fazendo sentido para você também. Posteriormente a essas pessoas, lembre-se que essas pessoas, esses objetos, essas coisas também estão rodeadas
por outros campos psíquicos também. Então, se você também entender os outros campos psíquicos, por exemplo, o B é um amigo seu, se você entender os campos psíquicos dele, as coisas que estão rodeando eles, que ele também é como se fosse outra flor, igual você também vai entender as coisas que vão acontecer com ele no futuro e que posteriormente também podem se conectar a você. Todos nós estamos conectados um ao outro, essa é uma frase verídica. Eu estou conectado com uma pessoa que mora lá no Japão. Estou, mas não naquele negócio de que se eu bater uma palma aqui, isso daí vai mudar a vida dele lá para sempre, não necessariamente. Para que a informação, para que minha energia chegue até uma pessoa do Japão, ela tem que traçar um caminho entre os campos psíquicos, ela tem que se orientar. Como que ela pode fazer isso? Ela pode fazer isso por meio da mentalidade de outras pessoas, passando do B para o H e assim vai indo, ou pode ser eu diretamente me conectando com ele, ou mandando um e-mail e assim vai, mas não se conecta de modo surreal, do nada, por uma linha, vamos dizer assim, de certo modo telepática, não no primeiro nível. Então, as próximas coisas que estão próximas, as pessoas são os que vão influenciar elas. E se você puder também ter conhecimento de como a pessoa é influenciada, de como acontece a vida dela, você pode saber que tipo de influências ela podem causar para você inconscientemente, porque a sua mente inconsciente, ela é sim muito mais inteligente do que você pensa. Ela está filtrando, enquanto nossa mente consciente filtra um único tipo de informação, ela consegue filtrar muito mais tipo de informação ao mesmo tempo, que vão nos guiando de modo que às vezes nós podemos chamar até de intuição. Um modo intuitivo, porque a nossa mente inconsciente consegue receber mais energias ao mesmo tempo de nós. Então a questão é bem simples: o que está ao seu redor que não faz sentido para você, está trazendo uma energia que não é o que você quer para você? Qual a necessidade de você continuar com isso? E o que está fazendo sentido? Junte-se, une-se, fique mais próximo daquilo que faz sentido para você. Não que você deva ser totalmente radical e só focar naquilo. Se você quiser assim também, tudo bem, mas busque estar próximo somente das coisas que fazem mais sentido para a sua existência e evitar gastar tanto tempo e energia com outros campos que não vão ser produtivos para você. Não confunda que aquilo que não é útil para você seja inútil para todo mundo. Não crie essa confusão. Quando eu digo útil para você, é exatamente para você, mas que para outras pessoas também podem ser inútil o que você acredita. E a fórmula é muito simples: presente mais passado igual o futuro. Lembre-se disso. Você hoje é o reflexo de todas as coisas que aconteceram no seu passado. Tanto é que você está aprendendo, absorvendo esse tipo de informação por meio de informações que você encontrou no seu passado, por meio de coisas que você vivenciou. Você só está aqui hoje porque esse tipo de assunto, de certo modo, te chamou um pouco de atenção, você tinha curiosidade, você já pressionava, questionava coisas do gênero, talvez até entendia e aplicava coisas parecidas a isso. Esse tipo de energia já existia dentro de você, senão você não estaria aqui. Não estaria aqui. Você atraiu esse tipo de energia e vai continuar sendo assim daqui para frente, cada vez mais. Então, se o presente mais o passado é igual ao futuro, o seu presente agora é muito importante que você comece a tomar decisões. Decidir vem do latim de cindire, cortar. Você vai precisar cortar certas coisas da sua vida se busca um sentido maior para a sua vida. Porque todo o princípio da sua existência, existem correntes contrárias a isso, mas se mesmo que for o contrário disso, eu ainda vou ter plena convicção de que a grande parte da origem do teu pensamento vem sim do mundo externo. Você é como se fosse uma esponja e absorve a água que está ao seu redor. Só que aqui não seria esponja, seria energia. Você é um tipo de energia que consegue receber e você só vai receber as energias que estão ao seu lado. Então, isso daí vai te guiar para o seu futuro, vai guiar os seus olhos mentais, vai direcionar para onde você vai observar as coisas. Então, buscar concluir coisas maiores em sua vida. Então, retomo, observe as coisas ao seu redor, veja como está a sua flor, se as pétalas estão vivas ou se elas estão morrendo para você, para que você possa seguir. Aí não tenha medo, as pessoas acreditam que elas têm compromisso de obrigação eterna com as outras. Não, você não tem um compromisso de obrigação eterna com a pessoa se ela não faz sentido para a sua vida. Até porque se você não combina com um tipo de pessoa,
quando você se afasta, você está fazendo um bem para ela também, porque você estaria interferindo na vibração dela. Então você, nada te segura aonde você está. Você deve sim buscar estar se aproximando, conhecendo novos tipos de campos psíquicos que fazem mais sentido para você e se desprender, buscar sempre se desprender de coisas que não estão te levando para onde você quer. E essa é a mensagem central que eu gostaria. Se pudesse resumir tudo, está aqui, presente mais passado igual ao futuro, e que você é o reflexo das coisas que você está vendo e vivenciando. Manipule todas as coisas que estão ao seu redor e você terá a chave para então criar o seu destino.